Você já imaginou entregar um atestado médico na empresa e ser mandado embora por justa causa por isso? Saiba que pode acontecer e é sobre esse assunto que nós vamos falar nesse vídeo. Eu sou Eric Magalhães, sócio do escritório Magalhães Moreno, e sim, tem pessoas que são demitidas por justa causa ao entregarem um atestado médico na empresa. E se você quer se prevenir e evitar que isso aconteça com você, assista esse vídeo até o final. Bom, você já deve saber que toda vez que o empregado apresenta um atestado médico lá na empresa, a empresa é obrigada a abonar o dia ou período na qual aquele trabalhador esteve afastado justificadamente do seu trabalho. E você deve também saber que um atestado, para que ele seja considerado válido, deve constar pelo menos as informações mínimas do paciente, o nome, a data em que o atestado médico foi emitido, o número de dias em que o atestado atesta a incapacidade daquele trabalhador, ou pelo menos a quantidade de horas, e a assinatura e o número do registro profissional daquele médico ou do dentista que emitiu aquele atestado. Agora, o que talvez você não saiba, e que é muito importante, é que o seu atestado médico precisa, atenção, precisa ser escrito e assinado pelo próprio médico. E você deve estar se perguntando, peraí, como assim o atestado médico precisa ser escrito pelo médico? Não parece meio óbvio? Sim, até parece, mas não são todos os médicos que escrevem o seu atestado médico ou que assinam o seu atestado médico. Eu mesmo já presenciei atestados médicos sendo preenchidos por secretárias do médico. Olha, eu vou te contar um caso real que nós tivemos aqui no nosso escritório. Nós tivemos um cliente que apresentou um atestado médico na empresa em que trabalhava. Porém, a ortografia, ou seja, a letra daquele atestado médico, parecia estar estranho, assim como os dias daquele atestado médico também foram questionados pela empresa. O nosso cliente ele teve um problema de conjuntivite. A empresa, então, ao questionar ao nosso cliente, aquele trabalhador, sobre aquele atestado médico, achou que o atestado médico poderia ter sido adulterado. Então, abriu um processo de sindicância contra o nosso cliente, para apurar se ele havia ou não adulterado aquele atestado médico. E se a empresa tivesse constatado que aquele atestado estava adulterado, isso poderia ter resultado na demissão por justa causa daquele nosso cliente. Felizmente, nesse caso do nosso cliente, nós conseguimos demonstrar que o atestado médico não havia sido adulterado e ele não foi mandado embora por justa causa. Por isso, fica essa importante dica para você, para que você não tenha dor de cabeça e evite ter problemas lá na sua empresa ao entregar um atestado médico. Sempre fique atento se o seu atestado médico foi escrito e assinado pelo próprio médico. Uma outra informação que é muito importante e que você precisa saber é que o atestado médico não pode conter nenhum tipo de rasura. Agora, imagine a seguinte situação. Você foi no médico, pegou o seu atestado, o médico escreveu o seu atestado médico, ele assinou, mas você chega na sua casa e pumba! Você olha lá e o número de dias não ficou muito claro. Então você olha e resolve pegar uma caneta e deixar aquele número mais claro, para que a sua empresa não tenha dúvida de que você está agindo corretamente. Mas aí é onde mora o perigo, porque daí você pode ter adulterado aquele atestado médico simplesmente por ter aplicado uma caneta que não foi o médico. E isso pode sim resultar na sua demissão por justa causa, porque a empresa pode entender que você adulterou aquele documento. Então tome muito cuidado com isso. Agora é uma questão um pouco polêmica, que talvez você saiba, talvez você não saiba, mas eu estou aqui para te ajudar a entender isso. Há alguns atestados onde o médico coloca o CID. CID significa Classificação Internacional da Doença. Toda doença tem um código, ok? Pois bem, e aí surgem algumas questões porque algumas empresas se recusam a receber os atestados médicos sem o código da doença. E aí surge essa pergunta, a empresa pode exigir que no atestado médico tenha o CID ou não? Bom, vamos lá. Segundo o Conselho Federal de Medicina, no atestado médico não há necessidade de que tenha o CID, porque trata-se de um sigilo entre o médico e o seu paciente. O Tribunal Superior do Trabalho, que é o órgão máximo da Justiça do Trabalho, entende de acordo com o Conselho Federal de Medicina, ou seja, de que a empresa não pode recusar a receber um atestado médico só porque não consta o CID. Agora, essa informação é muito importante e eu preciso que você preste muita atenção. E eu já vou falar para você dar um print nessa tela já já, porque existe um código de um CID
que se o médico colocar esse código no seu atestado médico, você pode ser mandado embora por justa causa. Nosso câmera vai colocar esse CID na tela e você vai dar um print agora. É o CID Z76.5, que significa pessoa fingindo estar doente, simulando conscientemente. E pessoal, a Justiça já decidiu casos em que o empregado apresentou atestado com esse CID e houve a demissão por justa causa pela empresa e a Justiça não reverteu essa demissão por justa causa. Então esse empregado foi realmente demitido por justa causa e não conseguiu declarar essa nulidade lá na Justiça. Então preste muita atenção, tome muito cuidado com esse CID. Observe o seu atestado médico. Na hora de entregar na empresa, veja se não constou esse CID no seu atestado médico. Então, pessoal, se você está pensando em ir no médico só para matar aquele dia de trabalho, você não está sentindo nada e só está querendo pegar um atestado médico, toma muito cuidado, porque se o médico colocar esse CID lá no seu atestado médico, você pode ter problemas lá na sua empresa. Agora vamos falar dos cuidados que você precisa ter ao entregar o seu atestado médico lá na empresa. Legal, pessoal. Você pegou seu atestado médico, você verificou que ele está tudo certinho, não tem nenhum problema. E qual é o prazo que você deve entregar esse atestado médico lá na sua empresa? Olha, eu recomendo que você faça isso no menor prazo possível. Hoje, com a tecnologia, você pode encaminhar esse atestado médico por WhatsApp, por e-mail, e aí, no primeiro momento que for possível, entregue o atestado médico pessoalmente lá no RH da empresa ou no departamento médico da empresa. Mas até para entregar o atestado médico lá na empresa, você precisa ter cuidado, porque ali também você pode ter problema. Então, quando você for entregar o seu atestado médico lá na empresa, a dica que eu te dou é tire uma cópia do seu atestado médico. E aí, quando você entregar uma via para a empresa, peça para que a empresa date e assine a sua via do seu atestado médico. Porque, pessoal, imagina o seguinte: se a empresa, alguém da sua empresa, mal intencionado, quer te prejudicar por qualquer motivo e a própria empresa faz uma adulteração do seu atestado médico. Então a empresa vai querer culpar você de ter adulterado aquele atestado médico e pode aplicar a demissão por justa causa, mesmo você não tendo nenhum tipo de culpa, nenhum tipo de responsabilidade. Foi algo mal intencionado da própria pessoa da empresa que quer te prejudicar. Então não corra riscos. Seja precavido. Entrega o atestado, pega uma cópia, faz a empresa assinar a sua cópia, porque aí você vai estar sabendo o documento que você entregou, a data que você entregou e o conteúdo que você entregou. Se alguém adulterar aquele atestado depois, você tem a sua via, a sua cópia para apresentar como prova de que o atestado que você entregou não foi aquele que posteriormente estava dizendo que tinha sido adulterado. Fica muito esperto com isso. E segue essa dica. Assim você não vai ter nenhum problema lá na sua empresa ao entregar o atestado médico. Então nesse vídeo aqui nós falamos sobre o atestado médico e os cuidados que você precisa ter quando você vai no médico e quando você entrega esse atestado médico lá na sua empresa. Mas esse é um assunto muito gostoso, tem muita coisa para a gente falar ainda. Nós podemos falar ainda em um outro vídeo sobre a empresa pode reduzir o número de dias que o seu médico deu no atestado, algo que está acontecendo muito. Ou seja, tem empresas que estão reduzindo o número de dias que o empregado deveria ficar em casa. Por exemplo, o seu médico deu 60 dias de afastamento, a empresa reduz para 10. Isso pode? Isso não pode? E se você quiser saber sobre esse tema, escreve aqui no comentário para a gente poder tratar desse assunto com você. Um outro assunto também é, e quando eu vou levar um acompanhante no médico, minha esposa, meu filho, a empresa pode ou não pode descontar? É um outro assunto? Deixa aqui no comentário também. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você ou para alguém que você conhece. E se foi útil, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal, porque toda semana nós divulgamos aqui novos vídeos com conteúdo exclusivo trabalhista e previdenciário para que você conheça cada vez mais sobre os seus direitos. Então, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com as pessoas que você acha que pode ser interessante. Um abraço!